Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão para fazer a sua passagem, seja no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor bondoso os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores, pelos doentes e pelas almas do purgatório. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, novamente, nós constatamos no Santo Evangelho um discurso acalorado de Jesus em vista dos fariseus, mestres da lei, que julgavam ser eles homens sábios, prudentes, religiosos da época, que serviam a Deus
embora, ao olhar de Jesus, Jesus condena suas práticas porque eles seguem os mesmos preceitos de seus pais. Percebemos quando Jesus diz: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Com isso, nós vemos Jesus aqui deixando claro que a desobediência a Deus, a desobediência aos servos de Deus, os profetas, aqueles enviados de Deus para anunciar ao povo uma boa notícia, uma boa nova, eram recebidos como que inimigos religiosos, inimigos de reis, inimigos de imperadores, inimigo dos sábios, dos doutores, e eram levados à morte. Não aceito a palavra de Deus propagada em vista do desmando, em vista da vida errônea e devassa daquele tempo, eram mortos. E Jesus, ele chega para apresentar para eles esse contexto em duras realidades. Vossos pais mataram os profetas e vós seguem o mesmo caminho. Vós seguem a mesma condição. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Jesus, ele menciona aqui a profecia do livro da sabedoria. A sabedoria fala, ela remete-se ao próprio Jesus. Enviarei, é algo futuro, será enviado profetas, os apóstolos. E o que restou dos apóstolos quando Jesus deixou-os para conduzir o seu povo, o seu legado de ensinamento? Foram praticamente todos mortos, exceto João. Então, nós vemos que, naquele tempo, a incredulidade, o desejo de poder está tão intrínseco, tão compenetrado no coração humano, principalmente dos poderosos, que não aceitam nem mesmo a ação de Deus, a correção de Deus, o direcionamento de Deus através de sua palavra. E nós caminhamos, infelizmente, a passos largos, se não já estamos nos igualando
a povos daquela época que contestam a palavra de Deus, vivem uma sodomia, vivem princípios destruídos, invertem valores, a verdade tornou-se subjetiva, ela não é universal, mas ela pertence a cada indivíduo ou a grupos de indivíduos que têm o mesmo pensamento, têm a sua verdade. Embora esta verdade, ela destoa, ela se afasta da verdade de Deus, da verdade da Sagrada Escritura. O conceito liberdade tornou-se libertinagem. E aí a vida perdeu o valor. A dignidade humana não mais rege princípios de vida. A dignidade humana, ela tornou-se princípio para aqueles que andam cada vez mais distanciados de Deus. A estes tem lei que protege, a estes tem ONGs que os defendem, mas a palavra de Deus, os fiéis seguidores dos princípios divinos, os herdeiros da Jerusalém celeste, aqueles que querem a morada eterna, a perseguição e, quiçá mais tarde, a morte chegará em breve. Tudo por amar a Jesus Cristo, adorar a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo e viver segundo os seus princípios. Queridos e amados, nós vivemos em um tempo que, aparentemente, o mundo circula como o globo terrestre. A cada 365 dias, nós temos uma volta total da Terra ao redor do Sol. E, na mesma perspectiva, os princípios humanos. Voltamos à estaca zero. Voltamos aos nossos ancestrais, porque uma perversidade vai tomando conta, uma perversidade vai se estabelecendo, vai ganhando corpo em meio da sociedade, que vai destruindo aquilo que é princípio, aquilo que é decência, aquilo que é verdade, vai desmoronando tudo. E de repente nós fazemos este percurso. É como que fosse necessário um novo dilúvio, fosse necessário o anjo do Senhor agir na terra como agiu em Sodoma e Gomorra. Aparentemente, nós caminhamos pedindo que esta ação divina aconteça como correção, como restauração da pessoa humana. Os objetos eletrônicos, computadores, androides, celulares, etc., etc., tem a tecla reset. Mas o ser humano, uma vez que perde a decência, uma vez que se desconfigura, não existe esta tecla reset. Repor as configurações originais. Não. O ser humano, uma vez
com a formatação divina que está contida, destruída para sempre. É preciso voltar aparentemente da escala zero aonde tudo começou. Então, portanto, olhemos para o convite de Deus, o convite de Cristo para a nossa santificação e salvação e nos preparemos a cada dia para isso. Não permitamos que ideias destrutivas adentrem a nossa consciência, a nossa casa, adentre os nossos e nos destrua, destruindo principalmente a nossa amizade com Deus. Porque possamos ser destruídos na carne, mas se o nosso espírito está unido a Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo. Mas se o nosso espírito estiver desvinculado, desligado de Cristo, a nossa carne pode durar 200 anos, 986 anos, igual Matusalém, embora no dia da morte será somente sofrimento, choro, ranger de dentes, fogo e enxofre que nos esperará. Então, portanto, não permitamos que estas ideias, a indecência, adentre a nossa consciência para nos furtar da presença do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. Santa Margarida Maria Lacoque, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Edviges, de Santa Margarida Maria Lacoque, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.